marcial. Meus amigos, acompanhando a arte marcial, eu estou do lado de uma figura aqui que é impossível você não conhecer. Se você treinou já capoeira, viveu um pouquinho de capoeira, não tem condições de você não conhecer essa pessoa, onde eu me sinto muito satisfeito, muito orgulhoso de ter chegado. A honra é toda minha. Eu já cheguei próximo ao senhor através do seu filho. Mas é o contramestre Marcelo, né? Gente boíssima, consegui fazer uma aula com ele. Massa. Foi muito legal. Mestre, quando, por quê? Quando, por quê e como é que a capoeira entrou na sua vida? Rapaz, eu conheço a capoeira, aos 12 anos de idade, né? Eu vi a capoeira pela primeira vez no carnaval e foi uma coisa que realmente me fascinou, né? E aí eu fui procurar onde é que tinha aula de capoeira, descobri que tinha um rapaz lá chamado Bá, que dava aula para umas crianças. Fiz algumas aulas, mas depois eu descobri que tinha uma academia no centro da cidade de Duque de Caxias, né? Por incrível que pareça, as pessoas acreditam que eu sou baiano, mas eu nasci no Rio de Janeiro, mais especificamente em Duque de Caxias. E aí tinha a academia do Josias da Silva, né? Que era um mestre de capoeira bem renomado, tinha um espaço na associação de imprensa na época. E aí eu fui lá. Quando eu fui, comecei a assistir. E aí assisti às aulas, ia para casa e treinava eu e meu irmão, o de Mola, e o mestre Jurandir, nós três. Até que um dia a gente pediu a ele para fazer uma aula, ele falou, não, mas tem que pagar a aula, a gente não tinha grana e tal. E aí a gente começou a limpar a academia para poder treinar. Ele deixou que a gente limpasse a academia, colocasse as mesas e tal. E aí um tempo depois eu vim e conheci o mestre Moraes. O mestre Moraes ia lá visitar as rodas de capoeira, então quando eu... Em Duque de Caxias ali? O mestre Moraes morou no Rio de Janeiro durante 12 anos, né? E aí quando eu vi o mestre Moraes jogando, eu falei, caramba, rapaz, essa capoeira que eu quero aprender. E aí fui procurar o mestre Moraes, ele dava em Nova Iguaçu na época, né? Aí fui lá, fiz alguns treinos, mas eu tive sempre uma vida dupla, né? O que poucas pessoas às vezes ficam confuso com a minha história de capoeira, porque eu ao mesmo tempo que estava treinando na academia, eu também fazia parte de uma roda de capoeira que mais tarde se tornou, e até hoje é uma das grandes referências de roda de capoeira de rua, que é a roda de Caxias, né? Onde tinha o mestre Russo, o Rogério, Peixe e todo um pessoal que se formou hoje, né? Como ícones de roda de rua de capoeira. Essa roda de Caxias era a referência. Você é contemporâneo do mestre Russo? A gente, na verdade, eu morava no bairro e a gente se comunicava todo mundo em um ponto, né, que era o morro, a gente chamava do morro, e todo mundo lá a gente ia treinar junto, então eu treinava junto. E a gente dormia, né, muito embora eu não fosse aluno do mestre Barbosa, a gente dormia na academia do mestre Barbosa, né? E aí à noite a gente treinava e tal, então é uma grande parte da minha infância de capoeira foi exatamente na roda de Caxias. E aí de vez em quando eu ia lá no mestre Moraes, né? Aí depois o Moraes passou a dar aula em Belfor Roxo, de Belfor Roxo ele foi pro Jardim Botânico, né? E houve uma época, né, que eu comecei a trabalhar na rua. Eu trabalhei na rua durante muito tempo, né? Eu tinha um aro de faca, né? Um aro de bicicleta, que eu botava umas facas e eu pulava no meio. Não vai falar que você fazia isso lá na Praça Mauá, não, né? Rapaz, eu fui a primeira pessoa a fazer esse trabalho na rua no Brasil, foi eu. Caraca, olha, se eu te falar que meu pai, quando comecei a treinar capoeira, falou, olha, eu via na Praça Mauá, os caras pulavam no negócio no meio de uma faca lá, eu sei que tinha um tal de camaleão, tinha um outro negão lá que eu não sei quem é, e um outro chamado Meia-Noite, Isso eu não mesmo. sabia quem entrava, não entendendo como é que conseguia passar. Então, mas eu ainda sou anterior a esse pessoal, tá entendendo? Eu sou da época do Tigre, que era um acróbata, né? O Tigre, ele era um acróbata de rua, que
que pulava por cima de um Fusca, né? Num salto mortal na época. Que facinho, hein? Entendeu? E eu aprendi a fazer acrobacia com ele. E eu vi esse cara, Braulio. O Braulio é um colombiano que vinha para o Brasil uma vez por ano. E ele colocou esse aro de faca e pulava no meio, né? E aí, cara, ganhava uma grana. Ele, poxa... E ele vinha sempre para São Paulo. Eu vim para São Paulo muitas vezes, né? Porque São Paulo era o grande centro. Então a gente que era artista de rua, quando a gente chegava em São Paulo, na Praça da Sé, conseguia arrecadar um recurso legal. E aí eu falei, cara, eu consigo passar nesse negócio. E é pequenininho, né? Aí eu comecei a treinar em casa. Eu comprei um ar de bicicleta, olhei direitinho, aí botei só a pontinha da faca, né? E aí, pum, passei. Eu falei, não, peraí, eu consigo. Aí, pá, pulei de novo. Pô, rapaz, consegui. Será que você é o pai do Le Parkour, isso aí? Porque tem que passar e dar uma cambalhota no final, né? Eu não pulava de cama, eu pulava e puxava a perna e ficava em pé. O meu jeito de pular era diferente. Você pulava e caía na... Eu pulava e basicamente eu esticava meu corpo todinho. Uhum. E aí eu puxava a perna devagarzinho, botava perto da mão e subia de novo, né? Porque eu tinha muita flexibilidade, né? Então... Pulava na parada de mão e... Isso, tipo na parada de mão. E daí eu... É mais difícil ainda. Era mais difícil, bem mais difícil. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na rua e tal. E aí depois, por um acaso da vida, cara, eu tive uma discussão com minha companheira e tal, fui parar em Belo Horizonte, cara, do nada, incrível. Chego na rodoviária, pergunto, o primeiro ônibus vai para onde? Eu estava numa cidade chamada Leopoldina. Aí a gente discutiu e tal, eu falei, a passagem que tem, vai para onde? O cara falou, sai um ônibus para Belo Horizonte, me deu uma passagem, não conhecia nada lá. Uma mochila nas costas, um ar de bicicleta. Salvador nada ainda, né? Não. Aí cheguei, pronto, comecei a trabalhar lá e tal. Fiquei 2 anos, né, em Belo Horizonte, né? Basicamente, a capoeira Angola se inicia com a minha chegada em Belo Horizonte. A capoeira Angola em Belo Horizonte se inicia com a minha chegada. Né? Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi em 80. 79 para 80. E aí vou conhecer o mestre Dunga, né? A gente fez uma amizade, começou com um atrito, mas depois a gente fez uma amizade e tal. E aí começa a chegar o mestre Rogério, o mestre Jurandir, e aí se inicia o processo de capoeira Angola lá em Belo Horizonte. E aí eu vou para Betim, uma cidade, começo a dar aula lá em Betim. Um dia, rapaz, eu tô lá com a minha mãe espiritual, né? Ela ia para Salvador. E aí eu falei, pô, mãe, eu quero ir para Salvador com a senhora. Aí ela falou uma coisa que me marcou muito, que ela chegou e falou assim, se você for para Salvador, você não volta mais. Que isso? Rapaz, e por incrível que pareça, eu fui junto com ela. Quando eu chego em Salvador, eu descubro que o mestre Moraes tinha voltado do Rio de Janeiro para Salvador. E aí eu converso com ele falou, não, rapaz, fica aqui comigo. Ele tinha... O grupo de capoeira Angola Pelourinho se inicia no Rio de Janeiro, né? Com o mestre Braga, Neco, Zé Carlos, né? O pessoal mais antigo, né? A primeira turma do mestre Moraes. E o mestre Moraes, quando retorna para Salvador, ele decide criar um outro grupo lá também, né? O GCAP Salvador. E eu faço parte desse processo, né? E foi um processo importante, por quê? Porque foi uma época que os mestres antigos da capoeira, eles estavam muito afastados, né? A capoeira Angola, por si só, ela estava num momento bem difícil, né? Inclusive não se falava sobre a capoeira Angola dentro de uma perspectiva muito positiva. Era uma perspectiva muito negativa, de uma coisa do passado, que já acabou, que só os velhos que faziam, né? Inclusive, na época, lançaram uma revista capoeira
em que tinha um mestre de capoeira que ele demonstrava os movimentos da capoeira que estava em desuso. Era uma revista interessante, né? E aí ele mostrava todos aqueles movimentos que eu, na época, estava treinando. Que era a queda de rins, a tesoura, a chamada. Aí falava que esse movimento já não existia mais, né? E aí, cara, a gente começou a resgatar, de uma certa forma, alguns desses mestres, né? O mestre João Pequeno dava aula no Forte Santo Antônio. E aí eu e Moraes começamos a treinar lá, né? E depois a gente conseguiu um espaço em cima, né? Que o mestre Ezequiel dava aula, mas não estava mais dando aula. E aí se inicia todo um processo. E aí o que é interessante é porque a gente consegue fazer uma roda de capoeira em que a gente vai resgatando todo esse pessoal, né? Aí o mestre João Grande, por coincidência, estava trabalhando num posto de gasolina que era perto da minha casa, onde eu morava, na Baixa do Santo Antônio, lá no Retiro. Né? Entendeu? Ele estava afastado da capoeira, né? Ele fazia um show na Casa Moenda lá, um show, e não tinha destaque nenhum. E aí eu vou convidá-lo para ele participar de uma roda de capoeira que a gente fazia. E ele ficou me enrolando durante um ano. Eu costumo brincar porque parecia aquele filme de Kung Fu, né? De o aluno vai lá, mestre, por favor, me ensina. Não. E aí teve um momento que eu falei com ele, né? Eu falei, pô, mestre, é que ele falava, você faz tudo errado, não sabe. Eu falei, pô, mestre, a gente faz sim, né? Mas é porque pessoas como o senhor também nem nos dá oportunidade de aprender. Eu já estou quase um ano vindo aqui todo dia não, assim, toda semana para chamar o senhor. Pô, o senhor nem pra ir lá, cara. É pra me dar um paninho pra limpar o carro. E aí ele, tá bom, vem me buscar e tal. E aí, rapaz, ele foi e a partir daí ele não parou mais. Que bom. Né? E aí essa época foi importante porque o GECAP, né, ele começa a realizar uma coisa que foi inédita. Hoje, as pessoas falam muito sobre oficinas de capoeira, né? Oficina não, workshop. Workshop, né? Que não é nada mais, nada menos do que o nome em inglês para poder dar uma sofisticada, né? Mas na época, esse nome dentro da capoeira não existia. Não existia. Se você procurar, antes de 1983 para 84, o nome Oficina de Capoeira não existia. Isso foi uma criação do grupo de capoeira Angola Pelourinho, né? Com o mestre Moraes. Mas quem trouxe o nome foi um aluno do mestre Moraes, o Armandinho. A gente deve dar crédito às pessoas. O Armandinho, ele trabalhava com teatro. E no teatro já existiam as oficinas de teatro. E a gente falou, pô, então vamos fazer oficina de capoeira. Eu, na época, eu trabalhava com fotografia, né? Eu fui fotógrafo durante muitos anos e tal, tinha uma máquina profissional. E aí eu falei, então, vamos aproveitar e fazer uma mostra fotográfica, porque eu fotografava os mestres antigos. Que legal. Aí eu falei, então vamos fazer uma mostra fotográfica. Então vai ser primeira oficina e mostra de capoeira Angola. E aí que surge, né, esse movimento que a gente convidou. Rapaz, a gente convidou muito mestre, cara. Isso foi em que ano? Isso foi em 84, 84 para 85, né? Não foi um pouquinho antes, não? Foi um pouquinho antes, não? Não. Não foi antes não, porque antes o mestre Moraes ainda estava consolidando o grupo ainda. Isso foi quando o grupo estava consolidado, tá entendendo? Em 83 começa a consolidar o grupo, em 84 para 85 é quando se realiza o movimento. E aí, rapaz, a coisa vai além do que a gente imaginava, né? Porque aí os mestres mais antigos começam a voltar, vários mestres retornam, a capoeira Angola começa a ganhar uma visibilidade legal. O pessoal do Rio de Janeiro, que estava lá já fazendo um trabalho também, né, vem para a Bahia. E aí, cara, a capoeira Angola vai tomando essa dimensão que a gente nunca esperava que chegasse, né? Perfeito.
Grito marcial.